Estamos de volta ao segundo episódio de Tô Casando. E hoje, a minha entrevistada tem que alinhar sonho com realidade. Na verdade, transformar sonhos em realidade. E nesse primeiro passo parece ser fácil, mas na verdade não. Precisa de muita dedicação e responsabilidade também. E hoje eu recebo aqui no Entre Amigas, no quadro Tô Casando, Silvana Lunardelli, que é assessora de eventos no geral, né, Sil? Exato, exatamente. A gente faz um trabalho assim de uma assessoria de uma maneira bem completa, de várias áreas de eventos, inclusive casamento. Casamento, que hoje a gente veio conversar sobre isso, né, sobre casamento. Exato. Me fala uma coisa, eu acho que a gente pode dizer que a assessoria é o trabalho mais importante dentro de um casamento, né? Exato, Antonella. Na verdade, assim, a gente tem uma função bem árdua em relação à produção todo do evento do cliente, né? Então, praticamente, a gente passa a ser um maestro de uma orquestra toda para que tudo aconteça adequadamente. Então, assim, é de bastante responsabilidade todas as etapas do evento, seja uma assessoria completa, no final. É isso que eu queria saber, exatamente. Como que é o trabalho da assessoria? Mesmo que seja completa ou só pro fim, explica pra gente. De grande importância, a assessoria ela conhecer bastante o cliente e ver os desejos deles, tá? Então, a gente tem que alinhar um tipo de assessoria adequada para a necessidade do cliente. Na assessoria completa, a gente praticamente faz todo o planejamento, a produção, todo o financeiro, a parte da planilha financeira para ele enxergar quais são os custos que eles realmente vai poder aplicar e se realmente é uma realidade da família, do casal. Isso é de grande valia. A partir desse momento, desse planejamento, a gente vai na etapa de produção. Entendi. E as etapas de produção, ela pode ter assim, de 8 a 80, depende muito do sonho do seu casamento. Com certeza. E com relação à minha assessoria, é o mesmo processo ou acaba enxugando um pouquinho? Não, acaba sendo diferenciado, né? tá? Tem clientes que chegam, eles acabam sem saber nada. O que eles gostariam de fazer, eles não sabem nem por onde começar. Então aí a gente propõe fazer uma assessoria completa para eles poder eles entenderem o processo e um cronograma de toda a ação. Isso pode acontecer 1 ano, 2 anos e até 3, 4 meses, depende do dia do casamento dele. E tem clientes que já procederam com alguns contratos, já fizeram algumas pesquisas de mercado, então a gente acredita aí que a gente trabalha uma meia assessoria. A partir de um certo momento, a gente começa a executar todo um trabalho com ele. Faz toda uma linhagem do que foi feita para ver se está dentro do processo normal e depois da sequência. E tem aquele cliente que gostaria de fazer somente o trabalho no último mês do evento, que é a assessoria final. Entendi. E normalmente os clientes vêm com muitas ideias ou eles vêm para receber as suas ideias? Todas as ideias sem imaginar. Sério? Na verdade, sim. É muito engraçado porque, assim, tem clientes que chegam com uma ideia e a gente vai trabalhando um briefing com ele e aí nós vamos descobrindo que, na verdade, as ideias deles não são pertinentes do que ele gostaria de realizar. Entendi. Ele vai descobrindo, porque essa é a nossa função. Levar para o cliente todo o campo, todo o meio, toda essa vivência que o setor de eventos de casamento promove. Porque de um dia para o outro ele muda. E as tendências, elas são variantes. Então, vem crescendo, é crescimento constante, na verdade, esse processo de casamento. Ai, que legal. Outra pergunta agora. Tem uma, digamos assim, uma lista de importância do que tem que fechar primeiro num casamento? Porque hoje em dia é assim, né, gente? Eu falo por mim que tô nessa fase aí. Se eu resolvesse casar daqui 6 meses, eu não ia conseguir nada que eu queria. Fica um pouco complicado. Né? Tem essa lista? É um mercado extremamente ativo. Nossa, então, tem fornecedor muito. que tem agenda fechada para 2019, não consegue data. Então, assim, quando um casamento vem de uma certa emergência ou não, num processo de planejamento, em tempo habitual, o que a gente faz? A gente foca em alguns itens de grande valia. Primeiro, casar a data da cerimônia religiosa com o local que você vai fazer o evento. Sim, o buffet, ou o local, ou até mesa agregada no mesmo local, certo? Isso é de grande valia. Aí, a hora que a gente casa isso, a gente tem que ir nos fornecedores primários, que seria foto e filmagem, que são fornecedores que atendem somente um cliente, a parte musical do teu evento, a parte de atrações, coral, bandas, DJs, o que é necessário para compor isso. Esses são fornecedores de grande emergência de fazer fechamento, porque eles atendem somente um cliente. Aí depois você passa para outras fases do evento que você tem um pouco mais de tranquilidade de produção. Que é decoração, exatamente, porque uma decoradora às vezes atende mais de um evento, uma doceira consegue atender mais de um evento, então aí você vai equilibrando essas fases. Mas foto, filmagem, a parte de estrutura de data do casamento e a parte musical do evento, é importante você focar nisso e fazer o fechamento contratual bem direto e bem rapidamente. Ah, legal.
Vem cá, com relação à tendência, porque não adianta, é moda, é beleza, tudo segue uma tendência, assim como decoração, Exato. né? O que você pode me dizer que tá em alta aí para Olha, casamento? A tendência também a gente fala, existe tendência de todas as formas, mas a gente vê muito os casamentos campais, em fazendas, ela ganhando um campo muito grande dentro desse padrão. Mas eu falo que a tendência somos nós mesmos, porque não adianta eu querer colocar uma tendência para um cliente, sendo que ele é um cliente clássico, ele quer um evento diferenciado. Então, o que a gente vai fazer? Nesse briefing de conhecimento, nós vamos buscar a tendência direcionada para ele. Mas, com certeza, a gente percebe muito que existe uma tendência muito grande para que esses eventos eles entram num bolo chique, num evento campal, esse casamento. Até a linha de fotografia e filmagem fez uma leitura diferenciada para isso. Ah, é? Mas, assim, eu acredito que todo evento ele pode ser belo, Concordo. né, de acordo com a realidade do cliente. Não adianta a gente querer colocar clientes com características diferenciadas do que ele é. É importante a gente fazer essa leitura do cliente. É muito importante a gente fazer aqui, personalizar, mas de acordo com a necessidade, e a vivência do cliente, né? Eu vi muito, assim, casamentos globais, né? Vamos colocar, não aqui, mas a parede de flores. Óbvio, parede de rosas, né? Mas que pode ser feito de diversas de flores. várias formas. Uma parede de rosas, ela tem uma construção diferenciada dentro de um plano orçamentário. Concordo, imagino. Porque é um volume grande e acaba aumentando o teu orçamento. Mas às vezes pode ser feito de coisas diferentes, colunas, quadros, molduras, que dá o acabamento desse romantismo, porque casamento não se pode esquecer de flores. Com certeza. Né? E você pode transportar isso para uma maneira diferenciada. Então não pense que a parede de rosa é uma tendência, a parede de rosa é uma moda, a parede de rosa ela tá ali e tem que existir. Não, a gente tem que fazer esse processo desse projeto para que a gente consiga construir essa delicadeza do que o cliente gostaria dentro desse processo de uma parede de rosas. Com certeza. Mas realmente, assim, houve uma pegada bem grande, tá? Londrinenses já optaram por isso, já acontece isso. E a gente vê aí uma série de pessoas globais. Exato. Trabalhando mesmo com parede de rosas. E com relação à sua assessoria no dia do evento, como que funciona? Tem que ter muita estrutura? Tem que ter muitas pessoas trabalhando para que tudo funcione bem? Como que é? Então, Antonella, eu vejo assim. Quando um cliente chega para contratar uma assessoria, ele tem que ter a certeza que essa assessoria ela vai te dar o suporte do início ao final. E uma segurança, né? É de extrema importância você ter a segurança com a pessoa certa. Porque o mercado de Londrina, ele tem fornecedores de grande valia. Nós temos uma mega... A gente fala que o mercado de Londrina, do Norte do Paraná, ele é bem fortalecido de fornecedores, não só de assessoria, de vários campos. E aí eu percebo muito que às vezes as pessoas ficam indecisas de definição, mas é importante ter uma afinidade, porque ela vai começar de A a Z no processo. E nesse processo final, realmente o cliente ele tem que fazer com que a semana final dele, ele seja interna, da família, essa construção. É difícil, né? E aí, deixar com todo o processo que foi construído com uma assessoria. A assessoria, ela tá ali, ela faz um planejamento junto com a família. Ela fez a leitura, ela apontou todos os detalhamentos. Então, a gente chega no evento, no primeiro horário ou no primeiro dia que foi feita a construção do evento, o primeiro fornecedor que chegar no evento, a gente já está lá para acompanhar. Com certeza. E a gente vai fazendo todo esse checklist, todo esse detalhamento e coordenando, principalmente coordenar. Porque a gente não pode estar ali somente como uma figuração. A gente está ali para realmente coordenar o evento do início ao fim, todos os fornecedores que chegam, horários, entradas e saídas, para que nenhum atrapalhe o outro e a construção fique no planejamento que foi datado dentro de um processo de horários. Claro, com certeza. Porque todo evento ele tem que ser construído, tem que ser finalizado pelo menos umas 3 horas antes do início do evento. Porque já basta a ansiedade da noiva, de todos os familiares. Ainda tem que se preocupar com isso, não dá, né? Não precisa. Ninguém da família tem que ir lá. Tem que ser agora o quê? Viver essa experiência no momento do casamento. Exatamente. E aí contratar a Silvana pra cuidar de tudo, né, Sil? Não, e pra você se preocupar pra deixar aquele dia perfeito pra noiva. Desde a hora que a gente fez essa leitura com o cliente, produziu o evento dele, detalhou o evento dele, construiu junto com o cliente, que essa é a nossa maior meta. Nós não estamos fazendo evento para nós estamos fazendo evento para o cliente. Como eu disse, né? Juntar sonho com realidade. Exatamente. Exatamente. É o nosso maior conceito. Ah, fazer com que o nosso cliente ele chegue no evento, ele realmente vivencie uma experiência diferenciada dentro de um plano de ação que já foi construído.
Tá certo. Então, isso é o gostoso. E ver no final do evento essa felicidade. Com E é muito certeza. importante, a assessoria está com uma equipe também alinhada. A assessoria, ela não é única, ela não é sozinha. Sim. Ela tem toda uma equipe de supervisão, de produção, focal days, pessoas direcionadas e treinadas para que tudo aconteça adequadamente. Com certeza. Eu acho que a equipe também é essencial, né? Essencial. E a equipe, ela tem que ser treinada e ela tem que ser... E essas reuniões que a gente vai fazendo com o nosso corpo de clientes, eles vão conhecendo toda a equipe de trabalho. Ah, isso é legal. Então você não tem somente uma pessoa focada no seu evento, você tem um grupo que vai te auxiliar do início ao meio, ao fim do evento. Nossa, muito legal. Obrigada, viu, Sil? Obrigada por essa entrevista. Foi ótimo a gente conversar sobre isso. Até porque, né, gente, é muito interessante saber como realmente funciona. Querendo ou não, um casamento a gente tem que ter uma ideia de tudo que vai acontecer, né? Não adianta também só entregar. Então é legal saber que vai ter uma pessoa que vai estar cuidando de tudo isso pra gente, né? Verdade. Com Obrigada, certeza. viu? Imagina, obrigada, A Antonella. gente se vê no próximo programa, então. Um super beijo e até a próxima. Tchau!